Bom dia, galera, tudo bem? Vamos aqui para mais uma atualização dos números da pandemia aqui no estado do Pará e na cidade de Belém. Então, vamos começar aqui pelo município de Belém. Esse gráfico mostra as mortes em Belém por semana. Eu estou colocando aqui no gráfico apenas as mortes por dia certo de ocorrência. Eu resolvi não mostrar mais aquele gráfico da data dos registros, porque ele só servia para mostrar ali a diferença que tinha do dia de registro para o dia certo de ocorrência, então o atraso que tinha nos dados. E isso acho que já ficou claro ao longo dos vídeos que eu venho mostrando, então acho que não tem mais necessidade. Eu vou focar mais nos dados realmente do dia certo de ocorrência. Nesse gráfico aqui a gente vê a linha vermelha, são as mortes segundo os dados do cartório, do Portal da Transparência de Registro Civil. E aí, para essa linha vermelha, eu tenho dados até a semana 20. Essa semana, até o dia 15 de agosto, foi a semana 22. Eu pego sempre 2 semanas antes, como eu explico para vocês, porque são os números mais confiáveis desse portal de transparência. Então, a gente vê lá que o pico foi na semana 8 e 9, e agora na semana 20 teve um caso apenas. Eu coloquei essa linha amarela porque existe uma diferença do número de mortes registradas nesse portal de transparência para o número de mortes divulgadas pela SESMA por dia certo de ocorrência. Então, pela SESMA, o pico de mortes aconteceu na semana 7, 417. E os dados agora da semana 22 foram 7 óbitos registrados. Vocês veem que tem uma pequena diferença aí, espacial nos dados. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas achei interessante vocês terem esse conhecimento, então eu trouxe para vocês aqui. Mas a tendência do gráfico dos dois, tanto da Secretaria quanto do Portal de Transparência, é uma tendência decrescente. Esse segundo gráfico mostra o número de casos em Belém por semana. Então a gente vê aqui novamente o pico na semana 6 e desde então começou a decrescer e até que nós chegamos aqui na semana 22 com 44 casos confirmados até o momento. A gente vê uma tendência clara de queda acentuada e nas últimas semanas teve uma redução na velocidade dessa queda, mas a gente vê que o gráfico ainda está em queda. Houve uma pequena oscilação aí entre a semana 17 principalmente e a semana 20, na semana 18 e 19 teve um pequeno aumento no número de casos, mas é uma oscilação que eu considero normal pelo que o gráfico já vinha apresentando e a gente tem que ver a tendência geral do gráfico, vê que é uma tendência de queda, inclusive nessa última semana, apenas 44 casos confirmados. Então vamos ver agora o número do estado do Pará como um todo. Esse gráfico mostra o número de mortes no estado por semana. A gente vê novamente aqui que o pico foi na semana 8 e 9 para o estado do Pará, e a partir de então o gráfico decresce até chegarmos aqui à semana 22, com 33 casos registrados de óbito até o momento. Nesse segundo gráfico, que mostra o número de casos no Pará por semana, a gente vê a mesma coisa aqui. Tivemos o pico na semana 9 no Pará e a partir de então houve um decréscimo de número de casos por semana após semana, até nós chegarmos aqui na semana 22, que até o momento houve 525 casos confirmados. Então mostrando que o gráfico ainda está em queda, permanece em queda tanto os gráficos do Pará quanto de Belém, tanto o número de mortes quanto o número de casos confirmados. Quando a gente vem aqui para os números gerais do Pará e de Belém, até dia 15 de agosto, nós temos aqui no estado número de casos totais 177.969 casos confirmados. Nós temos 3,34% de mortes desses casos e 91,16% se recuperaram. No município de Belém foram 29.050 casos confirmados, com 7,08% de mortes e 86,45% de recuperados até o momento. Então a gente vê que os números são bastante positivos em relação à diminuição do número de casos semana após semana. E o número de recuperados também é muito alto. Então, pessoal, essa semana teve algumas reportagens polêmicas. Vou mostrar ela para vocês aqui, mas primeiro vamos começar com uma mais tranquila. Essa matéria do dia 13 de agosto mostra que o Hospital Barros de Barreto encerra serviço de referência para a Covid-19. Entre abril e julho, o hospital atendeu cerca de 200 pessoas em estado grave. Então a reportagem informa que, em razão da queda do número de casos de alta complexidade por decisão da CESPA, o hospital encerrou os serviços de referência para a doença e agora se prepara para retomar as especialidades de rotina. Segundo a matéria, no início de mês de julho, o hospital apresentou queda
no número de casos referenciados, refletindo uma realidade do estado, que aponta uma redução da taxa de letalidade nas últimas semanas. E o hospital também apresentou redução do número de funcionários infectados em quase 100%, sendo que o pico de contaminação dos colaboradores do hospital ocorreu no mês de maio. Então essa reportagem ela confirma o que a gente tem visto nos gráficos em relação à redução do número de casos. Inclusive, o sistema de saúde está sendo reorganizado em decorrência dessa nova realidade. Agora, a primeira matéria polêmica foi essa aqui. Documento cita suposto aumento de crianças internadas com a doença na Fundação Santa Casa, em Belém. Funcionário afirma que memorando já foi revogado. CESPA disse que não houve aumento de internações no estado, mas não quis comentar sobre o documento. Essa matéria foi do dia 12 de agosto. Então, essa semana teve um áudio de WhatsApp circulando pelas redes sociais, mostrando uma suposta funcionária da Santa Casa, alardeando que realmente estava aumentando muito o número de casos de crianças com a doença e que, por isso, o hospital estava sendo totalmente reestruturado para atender essas pessoas. Além disso, segundo a reportagem, um documento interno da Fundação Santa Casa, que fala em um suposto aumento de internação de crianças com a doença, circulou pelas redes sociais e deixou os pais preocupados. Só que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, esses áudios que circularam em redes sociais não procedem. E sobre o plano de contingência, a CESPA diz que com a redução na oferta de leitos pediátricos, a taxa de ocupação se manteve estável. Então, pessoal, isso criou uma certa preocupação porque são informações conflitantes. Eu verifiquei no portal oficial do governo o número de crianças de 0 a 9 anos internadas. Nessa semana, entre terça e sábado, foi 5 crianças, considerando a diferença dos números totais de crianças. Segundo o portal de monitoramento da CESPA, a taxa de ocupação de leitos pediátricos é de 78,57% de leitos clínicos e 66,67% das unidades de terapia intensiva, mesmo após a redução da oferta de leitos pediátricos. Então eu tive informações de um funcionário lá da Santa Casa que informou que realmente houve esse remanejamento de pacientes para outras enfermarias, só que o motivo teria sido um problema interno, que foi diagnosticada uma grávida tardiamente com Covid, então para evitar contaminações de outras pessoas foi feito todo um remanejamento dentro da estrutura do hospital. Então, como se tornou um assunto controverso, o melhor que a gente tem a fazer é aguardar, verificar as informações das próximas semanas, dos próximos dias, para verificar se essa informação realmente procede ou não. A princípio, não existe dado oficial de que ela seja verdadeira, mas é sempre bom a gente ficar atento. A outra notícia polêmica que teve essa semana foi essa daqui. Unimed Belém vê taxa de ocupação de leitos despencar após distribuir kits com cloroquina. Matéria de 10 de agosto de 2020. Como é um assunto que se tornou muito polêmico e também demanda uma análise muito especializada, eu não vou entrar no mérito. Eu só vou mostrar o que foi noticiado, a título de informação, visto que é uma experiência que ocorreu aqui na nossa cidade. Então a matéria afirma que a Unimed já tratou aproximadamente 55 mil pessoas utilizando o remédio e afirma não ter registro de nenhuma morte súbita devido ao uso do medicamento. Quem diz é a infectologista Vânia Brilhante, coordenadora da Central de Abastecimento da Unimed Belém. E ela afirmou isso durante uma live com o jornalista Alexandre Garcia. Então ela relata o drama que nós vivemos aqui em Belém, né? Inclusive da Unimed. Se vocês quiserem ver a matéria completa, podem pesquisar por esse título que eu mostrei aí. O que eu destaco é que ela diz que no dia 8 de maio a Unimed abriu então a Policlínica Unimed para atender os casos leves da doença. E no dia 11 foi a Casa de Plácido, um sistema de drive-thru para atender pacientes que tinham prescrição médica e estavam com dificuldade de adquirir o remédio. E ela diz, a partir daí a gente percebe uma queda abrupta da nossa curva de ocupação de leitos. Então ela mostra um gráfico e mostra que, segundo ela, né, após iniciado o tratamento precoce para a doença, a taxa de ocupação de leitos não chegou a 5%. Então, apesar de saber que é um assunto muito polêmico, eu achei interessante essa reportagem que mostrou essa experiência aqui de Belém. Eu sei que muitos fatores são envolvidos nessa questão, então eu deixo para vocês tirarem as suas próprias conclusões e os médicos discutirem o assunto. Então é isso, pessoal. Os números continuam decrescendo aqui na cidade de Belém, no estado do Pará, tanto o número de óbitos registrados quanto o número de casos confirmados semana após semana.
e nós estamos aí num caminho que eu espero que em breve a gente tenha passado por essa pandemia. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.